neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. A consolo eficaz em Cristo Jesus, para aquele que deseja andar na luz, se o buscar e na hora da tribulação, Ele vem dar consolo ao teu coração. Consola o meu coração, Jesus. Consola o meu coração, Senhor. Consola o meu coração, Jesus. Glorioso verbo de amor. Se na luta ou na paz, na bonança também, em Jesus, um amigo perfeito tens. Ele nunca despreza quem a Ele vive. Ansioso e contrito, pedir. Consola o meu coração, Jesus. Consola o meu coração, Senhor. Consola o meu coração, Jesus. Glorioso verbo de amor. Consola o meu coração, Jesus. Consola o meu coração, Senhor. Consola o meu coração, Jesus. Glorioso
Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ouvintes, cada livro da Bíblia Sagrada é inspirado pelo Espírito Santo e contém nele mensagens que alimentam o cristão. Por isso, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso quer dizer, de toda a Bíblia Sagrada, de todas as Escrituras. O livro de Ruth, para o homem natural, não passa de uma história de amor. Isto quando lido como se lê um romance qualquer. Mas quando é lido, examinado sob a revelação do Espírito Santo, como Deus nos deu nesta era através do seu profeta, então nós encontramos nele, no livro de Ruth, como em cada livro da Bíblia, um fundo especial para o povo de Deus em todos os tempos, e especialmente nesta era em que estamos vivendo, é a última era. Não haverá outra era, não haverá outra dispensação. Logo, Jesus Cristo buscará sua noiva, a terra ficará em grande tribulação. Em seguida, ela sofrerá o seu terceiro batismo, que é o fogo, e Jesus descerá com sua esposa para reinar no milênio. O ódio teve começo, então tem que ter fim. Tudo que teve começo tem que ter fim. O inferno teve começo. Tudo que é criado tem princípio, e tudo que tem princípio tem fim. O amor não teve começo, então não terá fim. O ódio é para sempre, porém o amor é eterno. Há uma diferença entre para sempre e eterno. O ódio começou, e o ódio findará. O amor nunca começou, e nunca findará. Veja, isto era eterno. O amor é eterno, porque não tem princípio. Não foi criado, não teve começo. Ele é eterno como Deus, porque Deus é amor. Agora, nós não encontramos no livro de Ruth simplesmente uma história de amor analisado pelo prisma natural, conforme já afirmamos, que o livro de Ruth tem um alimento, tem um fundo especial para os filhos de Deus, como todos os livros da Bíblia. Quando um homem ama uma mulher e se casa com ela tão somente porque ela é bonita, ali está um romance. Nós vamos ver que Boaz não se casou com Ruth simplesmente porque ela era bonita. Isto nós veremos mais adiante. Quando um homem se casa com uma mulher
Somente porque ela é bonita, o que está sendo mais procurado hoje, beleza, quando deveria ser caráter. Então aquele casamento terá um fim. Por isso então precisa de divórcio. Porém, quando um homem encontra uma mulher que ele ama e não sabe por quê, porém ele a ama, e ela encontra um homem que ela ama, não faz mal qual seja sua aparência. Ele a ama, ela o ama de todo o coração. Aquele é um companheiro na glória. Sabe por quê? Porque é um amor perfeito. Não é uma paixão apenas por uma aparência física, carnal. Então aquele amor não tem fim. Aquele amor não tem fim. São Paulo pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Agora, o que poderia separar o homem de uma mulher quando eles se amam de uma maneira correta e escolheram um ao outro não pela aparência física, não pelo dinheiro dele, não pela herança material? Muito bem, amados, nem a morte, nem nada mais poderá jamais separá-los, porque eles são da eternidade, e eles deram um passo para dentro do espaço do tempo e retornarão para a eternidade. Eternidade tem caído para baixo dentro de um corpo chamado tempo. Então ela volta direto para cima, para a eternidade, outra vez. Ela não pode perecer de maneira alguma. Portanto, notemos, isto é fundamental. Uma mulher que é bonita, fiquem sabendo, esta beleza irá desaparecer. Dê você a ela alguns anos, e ela então estará fazendo operações plásticas para ver se fica mais. Talvez hoje ela esteja requebrando, descendo a rua, alguma mulherzinha semi-vestida, mandando mais almas para o inferno do que todos os salões de bailes no país, do que todas as garrafas de cachaça, do que todos os crimes e roubos, do que todos os desastres de carro. Falam isso com base nas Escrituras, do que todos os exércitos. O exército filisteu, com seus homenzarrões, super-homens, não puderam nem um instante sequer com Sansão. Mas uma mulher pôde tirar dele o Espírito Santo, tirar dele toda a força. Agora, note isso. Ela se requebrará, como está acontecendo. Ela descerá a rua, se requebrando, pensando que ela é algo. Eu estou falando de coisas da Bíblia, ouvintes. Não se choquem comigo, porque vocês estarão se chocando com a Bíblia. Leiam Isaías 3, e vocês verão como elas teriam pescoços erguidos, andando e requebrando. Aquilo significa rebolando. Elas já carregam naturalmente em si, em seus instintos, os passos sobre os ritmos das músicas profanas, hesitantes deste século. Isaías
profetizou isto no seu capítulo 3. Sim. Agora, o profeta está falando, você sabe disso, que Isaías falou desde o princípio até o fim. O livro de Isaías tem 66 capítulos, como a Bíblia tem 66 livros. Isaías falou desde a criação, falou de todas estas coisas, falou do sacrifício, falou da glória, falou do milênio, falou de todas as coisas restauradas. É uma Bíblia, é uma enciclopédia da Bíblia Sagrada. Isaías viu como elas agiriam representando a igreja de seu tempo, cumprindo as Escrituras, e nem sabem disto. Não sabem que está se cumprindo as Escrituras nela. Você não encontra uma outra mulher que tenha pintado suas unhas e seu rosto, a não ser Jezabel, na Bíblia Sagrada. Você, como uma cristã, para ter base para fazer isso, você tem que buscar a Bíblia. E você não encontra uma outra que tenha feito isto, a não ser Jezabel. E de que ela foi chamada na Bíblia? De feiticeira, de prostituta. E ela representa aquela grande igreja de Apocalipse 17. Então, tudo isto é cumprindo as Escrituras. Elas ficam nos jardins com roupas imorais. Somente nos jardins? Nas vias públicas. Somente nas vias públicas, nas igrejas, nas repartições, em todos os lugares. Homens olhando-as. Agora elas não sabem o que está acontecendo. Elas não sabem do juízo que está sobre elas. E não há ninguém para avisá-las. Ela pode ser tão virtuosa ao seu marido ou namorado, tanto quanto ela possa ser. Porém, no dia do juízo, ela terá que ser julgada por ter cometido adultério com centenas de homens. Um espírito nelas, e elas nem sabem disto. A Bíblia disse: nu, cego e não sabem disto. Apocalipse 3, versículo 17. Eva estava despida e não sabia, porque estava coberta com o véu da santidade. Hoje ela está despida e não sabe, porque está coberta com o véu da iniquidade, das falsas doutrinas, dos pensamentos humanos. A parte miserável é que não sabem disto, não querem saber e têm raiva de quem sabe, de quem fala estas coisas. Mas você vê na Bíblia uma mulher que ficou odiando um homem de Deus. Por que odiar um homem de Deus? Por que odiar um profeta como João Batista? Porque ele falou do seu pecado. Por que odiar esta mensagem? Por que não se encurvarem nesta hora, se arrependerem e dizerem: esta é a voz de Deus para a nossa salvação? Convertamo-nos. Vamos voltar para a palavra de Deus. Caso contrário, estaremos perdidos. Por quê? Se irarem, ranger os dentes contra o profeta de Deus. É por causa do Espírito que está nelas. É por causa do Espírito que está neles. Se fosse o Espírito Santo que estivesse em todos aqueles que se chamam cristãos, eles se alegrariam, teriam estímulo, saltariam e rejubilariam ao ouvirem a verdade, ao ouvirem estas palavras, ao ouvirem as Escrituras. Agora fique você sabendo que esta figurinha bem formada que Deus tem dado àquela moça poderá estar podre daqui uma semana, a esta hora, dentro de 24 horas,
nenhum homem a estará desejando? Não haverá outro lugar para ela senão uma tumba? E onde estará aquela alma? Aqueles que alimentaram seu espírito responderão por ela? Não. Aquele homem alto, moreno e bonito, está assim, muito bonito, preocupado tanto com beleza quanto as mulheres, poderá não ser nada mais do que um monte de lixo até a próxima semana. Tudo aquilo perece. Agora estou falando tudo com a Bíblia. A Bíblia diz que ele é como a erva do campo, que de manhã está muito bonita, mas de tarde está seca, própria para o fogo. O que será dessa glória do homem? O que será dessa beleza sem o caráter de Cristo? A única coisa que suporta o fogo é o ouro, para tirar-lhe todas as impurezas. E o caráter de Cristo passa por todas essas fornalhas ardentes, se purificando cada vez mais. A mulher cristã se torna mais santa enquanto o mundo se escurece cada vez mais. O homem cristão se torna mais santo. A luz brilha enquanto a noite se escurece mais. Vejam, tudo perece. Porém, aquilo do lado de dentro, Deus, amor, vive para a eternidade. Então sempre repare o lado de dentro. Fixe os seus olhos neste gol. Tenha sua atenção neste alvo. Olhe para o que não perece. Atente para aquele tesouro que a traça não pode roer, que o ladrão não pode tomar. E Deus te abençoará. Deus selará sua fé por dentro. E Satanás terá que ficar com todas suas artimanhas pelo lado de fora. Lembre-se, Ruth carregava um caráter. Amém. Onde quer que tu fores, irei também, e onde quer que pousares também, pousarei. Teu povo é meu povo, teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, eu morrerei também, e ali eu serei sepultada. Só a morte separar-me-á de ti. Onde quer que tu fores, irei também, onde quer que pousares também, pousarei. Teu povo é meu povo, teu Deus é o meu Deus.
e ali eu serei sepultada. Só a morte separar-me-á de ti. A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo ao céu. Em Cristo eu tenho a melhor guarida e da morte não temo labéu. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Estou seguro em suas mãos divinas, que me conduzirão ao santo lar. Em Cristo tenho a chave certa que abre o portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Às vezes sinto-me tão desolado quando as tristezas vêm me assaltar. Então eu olho para o Mestre amado. Ele diz: "Sê firme no avançar". A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando, a cada instante